Olha, a carta de Tiago tem essa fama de ser um dos textos mais diretos, mais práticos e, vamos ser sinceros, às vezes um dos mais desafiadores de toda a escritura. Sabe, ali não tem espaço para rodeio, não. É um chamado direto para ação, para uma fé que realmente aparece no dia a dia. Então vamos mergulhar juntos nessa análise de como viver uma fé que faz sentido, uma fé coerente? E Tiago já começa logo de cara com a sua tese mais famosa, a mais contundente de todas. Essa frase, né? Ela ecoa através dos séculos e serve como pilar central de toda a mensagem dele. A grande questão que ele coloca na mesa é: aquilo que a gente acredita se traduz em alguma atitude? É exatamente isso que vamos explorar. Para a gente entender a profundidade dessa carta, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com essa ideia de uma fé íntegra e depois vamos passar por 4 desafios que são fundamentais em Tiago. O desafio da perspectiva, depois o da ação, o do caráter e, por fim, o chamado para a vida em comunidade. Então, Tiago está escrevendo para as 12 tribos da dispersão. Pensa em comunidades de fé que estavam espalhadas por aí enfrentando todo tipo de pressão. E o objetivo dele é muito claro: desafiar essa galera a viver de um jeito coerente. Ele insiste que aquilo que se acredita lá no fundo do coração tem que ser visível no jeito de viver. Não pode haver uma separação, entende? O primeiro grande desafio que ele apresenta é mental. É sobre perspectiva. Tiago nos convida a mudar, assim, radicalmente a forma como a gente enxerga as dificuldades da vida e o que realmente quer dizer ser uma pessoa sábia. Agora, o que é muito interessante aqui é a inversão completa de lógica. Em vez de olhar para as provações como algo para a gente lamentar, para reclamar, Tiago as apresenta como um mecanismo divino. Elas são, na verdade, oportunidades para a gente desenvolver perseverança, para gerar maturidade espiritual. A dor aqui tem um propósito. E essa maturidade está totalmente ligada à sabedoria. Tiago coloca lado a lado 2 formas de sabedoria: a terrena, que é egoísta, ambiciosa e só gera conflito, e há a sabedoria que vem do alto, que se manifesta em paz, em misericórdia e em moderação. O ponto crucial, então, é que a verdadeira sabedoria não tem a ver com o quanto se sabe, mas com quem se é. Certo, vamos avançar um pouco. Como é que essa perspectiva toda se conecta com o segundo desafio? Simples. Se a fé é real por dentro, ela vai inevitavelmente transbordar para fora. E ela transborda em forma de ação. Não tem como segurar. Aqui está o coração do argumento de Tiago. Presta atenção. Ele não está dizendo que as obras salvam. Pelo contrário, ele afirma que as obras são a evidência, sabe? O fruto natural de uma fé que está de fato viva. Uma fé genuína simplesmente não consegue ficar parada. Ela se move, ela age, ela transforma a realidade. E para ilustrar isso, Tiago escolhe 2 exemplos que não poderiam ser mais diferentes. De um lado, Abraão, o pai da nação. Do outro, Raabe, uma estrangeira com um passado bem questionável. E o que une os dois? Ambos demonstraram sua fé não com belas palavras, mas com atitudes concretas, arriscadas. A fé deles tinha mãos e pés. Aí Tiago pega esse princípio todo e aplica num problema social bem real: a parcialidade, o favoritismo. Tratar os ricos com honra e desprezar os pobres dentro da comunidade não é só uma falha de caráter, é uma contradição teológica. É uma obra que prova que a fé que a pessoa diz ter, na verdade, não é genuína. Agora, a análise se volta para dentro. O terceiro desafio é o do caráter, a batalha pelo autodomínio. E Tiago foca em 2 áreas muito específicas: aquilo que a gente fala e aquilo que a gente deseja. Tiago faz uma pergunta quase que de detetive, sabe? Ele olha para as guerras, para as brigas, para as contendas na comunidade e pergunta: qual é a verdadeira origem de todo esse estrago? A resposta pode surpreender. E a resposta começa aqui, na língua. Ele a descreve como um fogo, uma faísca, que pode incendiar uma floresta inteira. Uma força pequena com um poder de destruição imenso. E mais do que isso, a forma como usamos nossas palavras é um diagnóstico preciso do que está rolando no nosso coração. É impossível ter um coração bom e uma boca venenosa ao mesmo tempo. A conta não fecha. E aqui a gente vê a progressão. É quase um efeito dominó. Tudo começa com as paixões internas, aqueles desejos egoístas que lutam dentro de nós. A busca por satisfazer esses desejos, a qualquer custo, leva inevitavelmente a conflitos do lado de fora. A guerra lá fora é só um reflexo da guerra que já acontece aqui dentro. E qual é a solução, então? Humildade.
A resposta para o conflito, tanto interno quanto externo, é se submeter a Deus. Tiago é categórico. Deus se opõe ativamente ao orgulho, mas oferece sua graça, sua ajuda àqueles que se humilham. Mas olha só, superar esses desafios de perspectiva, de ação e de caráter não é um projeto para se fazer sozinho. Tiago encerra sua carta mostrando que tudo isso culmina e só se torna possível de verdade dentro de uma comunidade de fé saudável, solidária. E estes são os pilares dessa vida em comunidade. Veja bem, não é uma comunidade de gente perfeita, longe disso. É uma comunidade marcada pela paciência no sofrimento, pela oração constante uns pelos outros, pela transparência de poder confessar as fraquezas e, o que é crucial, pelo cuidado ativo e pela restauração mútua. E essa é a poderosa conclusão pastoral da carta. A responsabilidade não é só individual. A comunidade tem o dever de cuidar uns dos outros, de ir atrás de quem se desvia, de trazer de volta. É uma visão de interdependência, assim, radical. Resumindo, a mensagem de Tiago é um soco no estômago da religiosidade superficial. É um chamado implacável para que a cabeça, o coração e as mãos trabalhem em perfeita sincronia. Uma fé que não muda como a gente lida com as provações, como a gente age e como a gente se relaciona. Para Tiago, isso simplesmente não é fé. E assim, a carta termina nos deixando com uma pergunta prática, que amarra tudo. Diante de tudo isso, que tipo de membro de comunidade nós somos? A nossa fé, tornada visível através das nossas ações e do nosso caráter, ela contribui para a restauração das pessoas ao nosso redor? A resposta a essa pergunta revela o tipo de fé que a gente realmente tem.